Saudações, amantes da nona arte, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mega Comics, o multiverso dos quadrinhos, um espaço totalmente dedicado ao multiverso da nona arte. Bom, voltamos com mais uma mega dica de leitura para todos vocês, dessa vez com este mega quadrinho aqui, Fantasma, a Saga do Casamento, produzida aqui pela editora Calaco, no ano de 2011. Um quadrinho realmente fantástico, com um belíssimo acabamento e trazendo uma das histórias mais prestigiadas de todos os tempos, que serviria de inspiração para outros personagens, como, por exemplo, o Super-Homem da DC Comics e o próprio Homem-Aranha da Marvel Comics, que, anos depois, viriam também a se casar. Vamos dar uma olhada nas páginas deste mega quadrinho. Vem comigo! Fantasma, a Saga do Casamento, foi produzido aqui no Brasil pela editora Calaco, no ano de 2011. É uma publicação com finíssimo acabamento em capa dura, contendo 80 páginas em papel couché, sendo 16 coloridas e 64 em preto e branco. É uma publicação de excelência, trazendo aqui um dos eventos mais prestigiados dos quadrinhos. Estas histórias foram publicadas entre os anos de 1977 a 1980. E nós temos aqui 6 histórias incríveis e memoráveis do espírito que anda. Vamos dar uma olhada aqui no índice e conferir alguns dados importantes. Nós temos aqui histórias das páginas dominicais e das tiras diárias. Nas páginas dominicais nós temos O Casamento do Fantasma, né? The Wedding of the Phantom, publicada entre 30 de outubro de 1977 a 5 de fevereiro de 1978. Depois temos Os Herdeiros, The Heirs, publicado entre 12 de novembro de 78 a 20 de maio de 79. Em seguida temos O Nome, The Name, publicada entre 9 de setembro a 9 de dezembro de 1979. Nas tiras diárias, nós temos as histórias O Pedido, The Proposal, publicada entre 21 de fevereiro de 1977 a 2 de abril de 1977. Temos As Trevas Orientais, The Guardian of the Eastern Dark, publicada entre 4 de abril a 13 de agosto de 1977. Temos novamente aqui, nas tiras diárias, O Casamento do Fantasma, uma versão mais estendida da história, The Wedding of the Phantom Barry, publicada entre 31 de outubro de 77 a 4 de fevereiro de 78. E, por fim, Uma Surpresa para Diana, com o título original The Tree House, A Casa da Árvore, 18 de fevereiro de 1980 a 19 de julho de 1980. Histórias espetaculares que você vai conferir aqui neste álbum de luxo. Temos aqui uma guarda fantástica. Aqui, uma belíssima arte aqui, trazendo o beijo de Fantasma e Diana Palmer, né? Este quadrinho é uma produção que traz os roteiros do criador do personagem, Lee Falk, e a arte de Cy Berry, e, embora não esteja aqui creditada, do grande desenhista André Leblanc. Inicialmente temos aqui O Casamento do Fantasma,
a sua versão colorida, que saiu na época nas páginas dominicais. Aqui nós temos um resumo, né, da história. Começando aqui, quando os dois personagens, Kit Walker e Diana Palmer, se conheceram ali aos 8 anos. Aos 18 anos, eles se reencontraram. Aqui nós temos o momento do pedido do fantasma, quando Diana Palmer e ele estavam esquiando nos golfinhos ali na Ilha do Éden. Diana Palmer aceita, eles conversam ali. Inicialmente, eles discordam aqui quanto a Diana morar para sempre ali com ele na Floresta Negra, e eles decidem pensar um pouco. Temos aqui o momento em que o fantasma pede a mão de Diana à sua mãe, a senhora Lily, e eles decidem, então, a data do casamento. Aqui nós temos, muito interessante, o pedido, né, aliás, o convite para o casamento, que é feito em troncos de árvores. Aqui os pedidos serão enviados a convidados especiais, como o presidente Luaga, de Bangala, o presidente Goranda, de Ivory-Lana. Temos aqui os chefes das tribos. Temos aqui os amigos do fantasma, o Lothar e o Mandrake, conhecido aqui no Brasil como Mandrake. Temos aqui, olha, em seguida, Diana, né, chegando com sua mãe e seu tio Dave. Aqui os convidados já estão se dirigindo ao local do casamento, que se dará no local chamado Cabeça do Fantasma. Esta montanha aqui que tem uma formação rochosa que se assemelha à cabeça do 21º fantasma e foi produzida pela erosão, né? Aqui temos os eventos se iniciando. O velho Moz, o sábio aqui da tribo, ele vai recebendo os convidados e indicando os lugares que cada um deles deve ocupar. Fantasma aqui muito nervoso. Temos aqui o seu amigo Guran, né, chefe da tribo Bandar. E aqui a noiva já sendo conduzida pelo tio Dave. E inicia-se a cerimônia, que é presidida pelos dois presidentes. E engraçado que aqui no momento em que ele pergunta se alguém tem algo contra esse casamento, os pigmeus Bandar se armam de flecha e rangem os dentes. Aqui o momento em que o fantasma coloca a aliança no dedo de Diana Palmer, se beijam e a festa começa. Há um banquete especial aqui, uma festa muito bonita realmente. Depois o casal parte, né, para a lua de mel. Mas antes o fantasma vai apresentar Diana aos seus ancestrais. Fantasma e Diana então se dirigem para a praia de Kilauea, onde nós temos também a cabana de Jade. Aqui eles passam uma semana muito feliz, né, banhando aqui na praia, se divertindo, rolando aqui nas areias da praia de Kilauea, que também existe ouro puro misturado nas suas areias. Depois, eles decidem ir para a Ilha do Éden, né? No caminho enfrentam leões ferozes aqui e também são abordados por 3 bandidos perigosos que pretendem roubar as armas e o cavalo do fantasma e ainda pretendem levar Diana Palmer consigo. O fantasma, é claro, se livra deles facilmente e parte para a Ilha do Éden.
Lá eles precisam atravessar um rio cheio de piranhas. E aqui, quando chegam, Diana conhece aqui o estegossauro, que existe lá na Ilha do Éden, e vários animais selvagens, né? E vão se divertir aqui, esquiando aqui com os dois golfinhos, o Salomão e a Nefertiti. Depois de passar essa semana maravilhosa, sua lua de mel se encerra e Diana Palma tem que voltar para o seu trabalho, prometendo voltar em breve. Em seguida, nós temos aqui as tiras diárias em preto e branco, né? Também contando todas essas histórias que fazem parte do evento do casamento do fantasma e Diana Palma. Começando aqui com a história O Pedido, né? Quando o fantasma vai pedir Diana em casamento e ela aceita a proposta. Temos também inserida aqui, nesse conjunto de histórias, uma história fantástica aqui do fantasma, As Trevas Orientais, né? Que vai contar por que o fantasma é conhecido como o Senhor das Trevas Orientais. Nessa história incrível, teremos a participação aqui do nono fantasma, que vai destruir aqui uma organização criminosa que realizava sacrifícios humanos a um deus chamado Zaal. Essa história é contada pelo Velho Moço. Você percebe que a arte é fantástica. Realmente um trabalho de excelência, desenvolvido aqui por Cy Berry e André Leblanc. Aqui nós temos o Casamento do Fantasma, a versão aqui mais estendida, em preto e branco. Existem algumas mudanças aqui na história, alguns acréscimos, mas basicamente é a mesma história colorida ali. Depois temos a história Os Herdeiros, quando veremos o nascimento dos gêmeos do fantasma e de Diana Palmer. Inicialmente, a história mostra um flashback aqui, contando a origem do fantasma, né, quando o navio do pai de Christopher Walker naufragou, atacado por piratas Sims, e Kit Walker, chegando aqui à praia da ilha onde vivem os pigmeus Bandar, ele é acolhido e salvo. Depois ele faz o famoso juramento da caveira, onde ele promete dedicar sua vida a combater toda espécie de maldade e de criminosos. E ainda promete que os seus filhos e os filhos dos seus filhos o precederão nessa missão. Uma história também muito relevante aqui do nosso querido Espírito que Anda. A arte realmente é deslumbrante, uma arte realista e arte limpa, bem bonita. A próxima história chama-se O Nome. Nessa história, Diana Palmer terá que escolher o nome da filha. E para escolhê-lo, ela resolve ler as crônicas do fantasma. É aqui que ela conhece a história do oitavo fantasma, que se casara com uma rainha bruxa, conhecida como a Bruxa de Hanta. É uma história sensacional, muito interessante, romântica, envolvendo o oitavo fantasma.
o nome desta rainha é Heloíse. E, então, é escolhido o nome da filha do fantasma e de Diana Palmer. Uma vez que o filho homem sempre é chamado de Kit Walker, em homenagem ao primeiro fantasma. A próxima história é uma surpresa para Diana, né? Aqui, o fantasma vai construir um verdadeiro castelo nas árvores para morar com Diana e as crianças, uma vez que Diana se recusa a morar na caverna da caveira. É uma história sensacional também, envolvendo aqui o povo das cordas, uma tribo aqui secreta que mora acima nas árvores. Aqui no final nós temos um texto, né, explicando um pouco aqui da história e falando dos artistas. Vemos aqui novamente a guarda, belíssima. É, portanto, um quadrinho espetacular, que marca, né, o fim da inocência dos quadrinhos ali, a época em que os quadrinhos eram produzidos para agradar todas as idades de leitores. E também marca o final dos heróis solteirões, né, os eternos aventureiros sem responsabilidade. Uma história fantástica que não pode faltar na estante de todo entusiasta da nona arte, principalmente os fãs do fantasma, o lendário espírito que anda. Realmente um quadrinho fantástico. Vale ressaltar que essas histórias já foram republicadas no passado. Em 1978, a RGE publica a primeira e a segunda edição do Casamento do Fantasma. Em 1979, a RGE republica O Casamento e a Lua de Mel do Fantasma. Em 1993, a editora Globo, na revista Gibi, republica também O Casamento do Fantasma. E em 1997, a editora Saber também republica essa fascinante história. E se você ainda não leu esse quadrinho, ou não tem ele na sua quadriteca, é muito fácil de consegui-lo. Ainda está disponível nas principais comic shops e sebos de todo o Brasil. E peço, se você for comprar pela Amazon, utilize o link do nosso canal. Tudo bem? Bom, ficamos por aqui com mais essa mega dica de leitura. Espero que todos tenham gostado e prometo voltar em um próximo vídeo. Tudo bem? Um forte abraço a todos e viva a nona arte!